Você já imaginou criar um SharePoint para gerenciar a documentação que os seus fornecedores têm que te enviar, com uma pasta para cada fornecedor, gerenciamento de usuário e senha para cada um deles, de forma automatizada e estruturada num único ambiente? Algo que você pode usar para solicitar que seus fornecedores enviem comprovantes de documentação de folha de pagamento, enviar documentação relacionada a alguma compra ou alguma proposta, relacionada a alguma licitação, a alguma operação de compra de grande volume, ou até mesmo quando você tem clientes com uma contabilidade, que é um ambiente totalmente controlado e estruturado para que cada um dos seus clientes entre ali dentro e possa salvar a documentação de forma unificada. Se você acha que isso pode fazer sentido no seu dia a dia, deixa eu te contar uma coisa, é isso que a gente vai te ensinar a fazer aqui agora no Office, uma ferramenta que a gente construiu para um grande cliente, onde a gente estruturou todo um ambiente de gestão de documentação para mais de 40 fornecedores. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de como construir, como automatizar e como tornar isso escalável, com cada fornecedor vendo somente sua pasta e sua base de dados, e você podendo enxergar tudo. Depois a gente vai falar como colocar automação de controle desses documentos e quem sabe um dia até trazer para vocês algumas coisas de IA que a gente já começou a fazer aqui. Então, sem mais delongas, hoje eu trouxe quem? Uma das pessoas que constrói o resultado aqui junto comigo, nossa referência em dados, processo, transformação digital e tudo isso mais um pouco além de ser especialista em Microsoft 365. Com vocês, senhora Eveline. Olá, estou novamente. Com todo o carisma dela, que ela traz a cada vídeo. Eveline, antes da gente começar, você contar pra gente um pouco de onde surgiu essa ideia e como que ela foi crescendo, só vou buscar meu carregador que eu esqueci. Então vamos lá, mostra pra gente essa automação tão sonhada aí. Deixa eu mostrar ela. O tanto de problema que ela deu, mas o tanto que o cliente ficou feliz. Ele nunca mais larga a Eveline agora. A primeira sempre é mais difícil, né? É uma simulação, né? Não é exatamente igual, mas uma forma um pouco mais simples para ficar claro entender. Então, a gente tem uma página com todos o acesso dos fornecedores, só que eles vêm, por exemplo, aqui, se eu tenho acesso ao teste, eles só veem o teste. E aqui dentro fica todos os arquivos, onde dentro dele eu vou ter o ano e vou ter os meses, onde eu posso colocar todos os documentos aqui dentro. Então, o fornecedor, digamos que ele entrando aqui dentro, colocando um documento qualquer, ele já entra como um documento que precisa ser analisado. Perfeito. E a equipe precisa fazer a análise desse arquivo, ou seja, pode abrir o arquivo, fazer a análise completa do que precisa ser feito, volta aqui para o arquivo e faz a tratativa. Então, basta aproveitar aqui que dentro dessa biblioteca a gente já criou uma lista vinculada e já fala, olha, esse documento aqui, ele está aprovado. Bom. Colocou como aprovado, inclusive se o fornecedor estiver com a página aberta, consegue já visualizar também em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo. Sim. Não tem e se nenhum você problema. quiser com o tempo, e são melhorias, não dá pra gente trazer tudo num vídeo, mas na hora que ele coloca aprovado, eu posso disparar um e-mail para esse fornecedor, porque eu consigo rastrear ele pela pasta. Sim. E para eu conseguir ver, não ter o trabalho de precisa criar pasta, precisa fazer o gerenciamento, que essa parte é um pouco mais complicada, pensando em pessoas um pouco mais leigas para essa parte de tecnologia, a gente criou essa automação, que é basicamente o quê? Tem uma lista de cadastro de todos os fornecedores. A gente criou aqui só uma pastinha teste, só para apresentar nesse primeiro momento, que foi criado justamente a partir daqui. Então, eu tenho um teste, eu informo se ele está ativo, inativo, porque eu posso ter um fornecedor que ele não precisa mais oferecer os serviços. E isso é um gatilho que eu posso colocar. Quando isso muda para inativo, ele vai lá e bloqueia o acesso. Sim. E aqui a gente pode fazer a criação de um novo. Então, basta clicar em um novo item, falar o nome do fornecedor, por exemplo. Aqui eu posso já deixar padrão, ativo ou inativo. Uma data de vigência para a gente visualizar também, por exemplo, quando é que essa pasta deve ser criada, qual período deve ser criado. Também pode ser feito isso no futuro. E aqui os e-mails. Então aí aqui você traz o e-mail. Romulo vai bloquear isso aqui, não vai? Deve bloquear. Beleza. Eu preencho as informações do fornecedor, podem ter mais informações caso eu queira controlar, e coloco os e-mails. Para esses e-mails aqui, é importante já estar dentro da organização por uma questão de segurança. Vou salvar. Só em salvar, já vai ativar a minha automação. Agora a gente pode passar para a automação. Enquanto ela executa, que ela tem alguns delays para puxar tudo certinho. Enquanto isso, eu vou acessar o meu usuário aqui. Então, aqui dentro, justamente é onde ela começa. Toda vez que um item é criado, ou seja, toda vez que é preenchida a informação lá dentro daquela lista especificamente de fornecedores, então começa a ser executado.
Eu tenho aqui algumas variáveis que são criadas, que vai mostrar um pouco mais na frente cada uma delas. Uma é para eu coletar as IDs de permissão, para eu verificar os e-mails, porque além do... eu coloquei aqui no caso um único e-mail, mas eu poderia colocar mais de um. Então, para eu conseguir separar esses e-mails, uma variável auxiliar para quem é de programação sabe que é necessário. Então, começa com o seguinte: eu tenho uma pasta modelo, que é a que eu uso para todos os fornecedores. Então, o que eu faço? Eu fui lá dentro daquele meu ambiente e criei uma outra biblioteca. Então, você tem uma biblioteca modelos, para você ter a pasta modelo, ninguém tem acesso, Isso. mas para a estrutura. E uma biblioteca da parte de usuário e uma biblioteca lá dos fornecedores. Isso. Até porque o fornecedor só vai ter acesso à biblioteca dele, né? Exato. Não tem acesso à biblioteca do site. Exato. Então, aqui eu tenho um modelo que eu criei justamente a estrutura só para ficar para a gente verificar, fácil manutenção para os fornecedores futuros. Então, eu criei uma bem simples: o nome do fornecedor e as pastas. Aqui eu posso colocar todos os meses, para já ficar de janeiro a dezembro, eu posso colocar aqui alguns anos, enfim, a estrutura necessária para o fornecedor. Caso eu queira ter outros níveis, eu quero colocar os documentos em si, eu quero que seja ano, documento e o mês, enfim. Sim. Aqui é só para a gente ter já um modelo de estrutura. Então, eu faço a cópia daquela pasta e encaminho justamente para aquele ambiente e peço para alterar o nome da pasta. Então, aqui começa a parte de fazer algumas requisições para o SharePoint. Que eu falo o seguinte: olha, dentro do Automate padrão, eu não consigo trocar o nome da pasta. Então, para isso, eu chamo uma requisição e falo para ele: olha, busque esse documento que eu acabei de criar, passei aqui a URL que a API solicita, com a nomenclatura da pasta que ela se encontra hoje, com a biblioteca aqui, com a biblioteca e o nome do arquivo. Aí a API ela é padrão, né? Então, assim, a API, para fazer isso, ela vai ser padrão da Microsoft, eu só preciso decorar esse caminho ou achar ele na internet, como o Copilot vai te ensinar como achar. Também. Beleza, qual que é o nome da biblioteca, onde que eu quero trabalhar. Perfeito. Isso. E aqui eu trago para ele informando dentro do corpo, que é justamente a parte da requisição que eu aviso: olha, esse documento que você encontrou, agora eu quero que o título seja esse e o nome do arquivo seja esse. Então, ele faz essa troca. Perfeito. Eu coloco um tempinho de atraso só para ele executar essa requisição, tem um certo delay. Coloquei 1 minuto por garantia, pode ser que seja maior em alguns momentos ou menor em alguns momentos, mas 1 minuto ali é razoável. Já é um tempo bom. E depois eu peço justamente as informações dessa pasta. Por isso que eu peço para coletar a base de metadados com o caminho que eu passei, que é justamente para a gente garantir as informações. A partir disso, eu começo a parte agora de grupo de acesso. Ou seja, eu já vim aqui, ver se ele já criou lá. Prontinho aqui. Então, ele veio aqui e fez essa primeira parte. Pegou o nome e colocou aqui como o nome do fornecedor para o resultado. Perfeito. Ou seja, ele identificou para o fornecedor que eu criei e já criou aqui a pasta. Depois disso, ele vai criar o grupo de acesso. Perfeito. Para aquele fornecedor. Isso, para aquele fornecedor. Ou seja, esse grupo de acesso ele é único e exclusivamente para controlar quem pode ou não acessar aquela pasta. E, na realidade, o que eu quero é você não ver nada, ver somente a sua pasta. Isso. Perfeito. Então, aqui eu estou falando dos grupos de acesso do SharePoint. Perfeito. Não é aquele geral, é só para aquele SharePoint específico. De novo, pensando em segurança, se esse fornecedor ele não vai ter outro nível, outro acesso em outro local, não tem por que criar um grupo de segurança, por exemplo. Então, eu posso verificar aqui, permissões de site. Para quem já conhece o SharePoint sabe que eu tenho 3 níveis básicos, né? Padrão, proprietário, membro e visitantes. Mas se eu procurar aqui dentro da versão avançada, eu consigo ver os outros grupos que podem ser criados manualmente. Então, eu criei aqui, eu coloquei por padrão esse nome nele, né? Só para eu conseguir identificar que forne é fornecedor, perfeito, o nome do fornecedor e o tipo de acesso. Coloquei ADD só para entender. Sim. Mas, na verdade, nesse primeiro momento, eu estou colocando ele apenas com nível de permissão de leitura. Ou seja, ele não poderia nem salvar os arquivos lá dentro. Exatamente. Agora, não. O grupo como um todo, ele é só leitura por uma segurança ainda maior. Então, aqui eu faço justamente isso. Eu tenho esse analisar JSON que eu uso só para conseguir coletar algumas informações que ele vai trazer. Sim. Aqui é justamente onde eu faço o nível de acesso para aquele grupo. Aqui, se a gente voltar, vai estar com o nível de leitura, tá vendo?
naquele primeiro ponto, eu só criei o grupo e depois eu falei qual é o nível de leitura dele. Para isso, eu faço justamente essa requisição e informo para ele, olha, quero que com base aqui, o que eu trouxe do JSON, né, que é o ID daquele grupo, quero que você coloque esse nível aqui para ele, que é o código do nível de leitura. Que isso você vai ter também dentro da documentação da API. Se você colocar na internet, só joga assim que você vai encontrar justamente todos os códigos. Então, por padrão, né? Então, o nível de controle total, que geralmente é para proprietário, de edição, de contribuição e de leitura. Caso você crie um nível personalizado, ele não vai aparecer aqui. Você tem que buscar para entender qual deles é esse nível. E aí você pode conseguir, através desse códigozinho aqui, joga no site que você vai conseguir achar. E Site Collection é o meu SharePoint, correto? É o SharePoint. Então aqui eu já falo o site, eu digo que eu quero fazer essas alterações e ele vai fazendo essas alterações aqui para mim. Depois que eu faço isso, eu pego os e-mails que foram cadastrados. Então, lembrando que a gente tinha feito inicialmente como um único e-mail, mas pensando que eu tenho mais de um, eu posso colocar um ponto vírgula, por exemplo, para separar cada e-mail desse. Então, aqui é onde eu utilizo minha variável simplesmente para fazer essa separação. Se lá dentro da ProResultado tivesse os e-mails de Eveline, Carlos, Daniel, então eu já pegaria os 3 e-mails justamente para conseguir adicioná-los na próxima etapa, aqui dentro desse mesmo grupo. Ou seja, eu criei o grupo, defini o nível desse grupo e estou adicionando já as pessoas, já os e-mails ali dentro. Aqui é só para ele trazer justamente colocando cada uma dessas pessoas dentro do grupo. E aqui é só uma contagem para ele conseguir verificar quais são os e-mails que tem ali dentro. Depois que foi criado o grupo, eu passo a trabalhar de novo com a pasta. Agora, o que é que vai acontecer? Dentro da minha pasta, por padrão, ela sempre vai ter os níveis de acesso padrão, que é proprietário, membro e visitante. Perfeito. O que eu falo para ele, olha, para esses documentos aqui, eu não quero que tenha esse nível de acesso. Eu quero que você tire todos. Aí você elimina você elimina o acesso, você não elimina o nível. O nível continua existindo no Office, no SharePoint. Uhum. Você está falando que para essa pasta, limpe qualquer acesso que tenha para ela. Só fica proprietário, porque proprietário é o maior nível, não tem como ser retirado. Alguém tem que ser dono daquela Exato. pasta, né? Então, membros e visitantes pedem o acesso. Fazendo isso, aqui é bem repetitivo com aquilo que a gente tinha visto antes. Fazendo isso, eu falo o seguinte, agora, depois que você tirou esses acessos, eu quero que você adicione o grupo que foi criado daquele fornecedor. Por isso que ele está como variável lá em cima, né? Exatamente. Sim. E eu quero que você adicione de volta os membros. Eu poderia colocar, por exemplo, não quero os membros, pode ser algum outro grupo. Eu tenho gerentes do contrato, por exemplo. Sim. Poderia criar um grupo de gerentes e colocar aqui dentro. Queria que os visitantes tivessem acesso de leitura, enfim. Isso pode ser variado de acordo com o que for definido. Mas aqui dentro eu faço justamente a mesma coisa que eu mostrei lá em cima. Então, eu chamo a API, falo para ela que eu quero fazer a adição de um novo grupo de acesso e qual é o nível desse grupo de acesso. Diferente do geral que a gente tinha feito lá, que era leitura, agora eu estou colocando dentro dessa pasta especificamente esse grupo como nível de edição. Sim. Então, ela consegue editar sem problema nenhum, mas todos os outros ela não vê, já que ela não tem acesso aos demais. E caso tenha algum outro documento que fugiu às regras que a gente imaginou, o máximo que ela vai ver vai ser realmente o layout. Sim. Não vai conseguir mexer em nada. Então, se a gente entrar aqui, ver aqui os grupos, ele já fez justamente isso. Então, manteve o proprietário que não tem como alterar, devolveu aqui os membros e colocou já aquele grupo ProResultado com nível de edição. Então, aqui a gente já tem isso para o ProResultado. Se eu for lá naquele teste anterior e verificar os níveis de acesso dele, ele vai estar da mesma forma, só que com o grupo do fornecedor teste. Então, os níveis são completamente separados. Quer tentar acessar aí para ver? Bom, me manda o link, por favor. Você vê, eu cliquei aqui em fornecedor. Em fornecedor, eu só vejo o resultado. Isso. Se eu clico em resultado, eu consigo ver tudo aqui dentro. Exatamente. Mas aqui eu não vejo nada. E se você reparar, ó, dentro de fornecedor você não consegue fazer nada. Não consegue adicionar, não consegue fazer nada. Dentro de ProResultado você tem que ter esse nível de acesso. Dentro de ProResultado eu já consigo criar, compartilhar, salvar. Exato. E aí tem a possibilidade até de eu deixar não excluir, né? Mas aí você tem que criar um código de acesso naquele código de role compartilhamento lá, né? O role share. Aí eu tenho que criar o meu próprio código e usar ele. Isso. A gente cria um nível de permissão e coloca para todos os grupos. Sim. Essa parte tem até aquele mapinha que você me mandou uma vez do que tem que marcar para fazer isso. Isso, exatamente aquilo. Exato, a gente vai fazer ele uma hora.
mas não agora, porque senão vocês não conseguem sair daqui hoje. Se eu entrar diretamente no site, eu tenho acesso negado. Eu não posso nem ir para o site. Não. O que eu tenho acesso a esse ambiente somente. Exatamente. Perfeito. Então, vou recapitular, ver se eu entendi. Toda vez que um item for criado, dá o start no meu gatilho. Eu pego o que são as variáveis de permissão que eu tenho aqui dentro, porque depois eu vou usar elas. Aqui fica para outro momento, eu vou usar ela só mais tarde. Exato. Pego as variáveis, crio uma variável com os e-mails que estão criados aqui dentro, qual a permissão e qual e-mail. E é uma variável aqui que vocês não sei para que vocês criam, mas isso aí é só coisa de desenvolvedor. Beleza. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a pasta. Primeira coisa é pegar a pasta que já existe padrão naquela biblioteca de pastas padronizadas, copio ela e envio a solicitação para criar ela dentro da pasta. Aí só uma dúvida, que hora que eu criei a pasta do fornecedor? Nesse momento, no copiar a pasta. Copia a pasta. No copiar a pasta, eu já estou pegando aquele modelo e jogando para onde eu quiser. É porque você modifica o nome dela. Eu você modifico copia depois. Modificando o nome, né? Eu jogo para lá e modifico depois. Sim. Então, eu copio a pasta, envio a solicitação HTTP para mudar o nome da pasta. Isso. E aí, depois, quando a pasta está criada, eu espero e já começo a obter os dados dessa pasta. Exatamente. Ou seja, esse ambiente é só para criar a pasta e obter todos os dados dela, Isso. já com o nome do fornecedor. Exatamente. Perfeito. Aí, a hora que eu vou enviar a solicitação para criar um grupo de acesso a esse fornecedor, que eu coletei o nome dele lá, coletei o e-mail que eu vou usar depois. E aí você configura o grupo, que aqui é justamente para definir qual é o nível de acesso que ele vai ter. Só lembrando que nível de acesso eu não estou falando de onde ele vai acessar, mas quais são as categorias, entre aspas, de acesso. Se vai ser só visualização, se vai ser visualização e edição, se vai ter acesso somente a adicionar os documentos, vai poder excluir. Então, nível de acesso é isso. Daqueles códigos, né? Isso. Perfeito. Que é importante entender os códigos, principalmente. Mas ele já existe, é padronizado, é biblioteca, é só lembrar. Defino a variável do e-mail de novo, né? Compor e-mail, para pegar o e-mail aqui pelo JSON. E aí depois eu venho, envio a solicitação de HTTP para adicionar esses usuários à pasta. Adicionar os usuários ao grupo. Ao grupo. Então, eu criei o usuário, agora eu adiciono ele ao grupo. Isso. Não, aqui eu estou configurando só o grupo. O usuário já foi criado. O usuário não está dentro da automação. O usuário, você pode criar uma automação para requisitar que o TI o faça, mas o usuário não está aqui dentro. Isso. Então, aqui eu já deixo o meu grupo redondinho. Depois que eu deixo o meu grupo de acesso ok, aí sim eu volto para trabalhar com a pasta. Que aí eu deleto todas as permissões dela. Perfeito. Aqui é só para eu garantir que deletei todas, só para verificar. Não sei se aqui vai mostrar bonitinho. Ver se ele tinha os nomes certinho das permissões. Mas aqui justamente a parte que eu tiro lá, eu não quero que o membro não tenha acesso, eu não quero que outro fornecedor tenha acesso, eu quero realmente limpar todos os níveis. Sim. E aí eu pego aquele grupo que ele já está ok, com os usuários que devem acessar e adiciono a pasta. Perfeito. Aí a pasta já está com acesso. Já agora foi a pasta e já foi agora dado acesso. E agora foi dado acesso. Perfeito. Aí é uma questão também de gerenciar atrasos, para que consiga criar isso nessa estrutura. Ou seja, agora você pode usar o SharePoint como um ambiente para qualquer fornecedor seu ou qualquer pessoa salvar dados. Uma contabilidade pode usar para o cliente salvar os dados lá dentro. Uma consultoria pode usar para dar acesso ao cliente a salvar a documentação, por exemplo, para montar um BI. Senhora Eveline, era isso? Só tudo isso. Só tudo isso. Próximo vídeo, o que a gente vai mostrar para eles? A gente pode tratar sobre a lista de documentos, como fazer essa comparação. Foi ela que prometeu. Eu não fiz, não falei nada. Então, olha, quem ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido o vídeo. A ideia aqui é sempre a mesma, é trazer ferramentas e modelos de gestão empresarial cada vez mais robusto para vocês entenderem do que a gente faz, como a gente faz e como a gente pode usar o Office como uma ferramenta estratégica no dia a dia da sua empresa e parar de enxergar o SharePoint como um repositório de documento, como um Google Drive. Então, se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho para ser notificado e seguir a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado em foco em todas as redes e também... Acho que é Eveline Bonfim. Eu tenho que ver de novo. Peraí. Temos agora um Instagram da Eveline, profissional. Que vai ser alimentado em algum momento da vida. Eveline.bonfim. Eveline.bonfim. Nas redes sociais, porque lá você vai encontrar também muito conteúdo de Office lá e com qualidade. O dia a dia dela aqui dentro, gerenciando pessoas, brigando com todo mundo. Tá? Ela vai postar. Pessoal, então era isso. Agradeço. Não se esquece, tem clube de membros. Conteúdo robusto para o clube de membros. Então tem versão mais estendida para o clube de membros. Para quem realmente gosta de entender com detalhe as possibilidades. Talvez alguma dessas fases aqui a gente também faça uma versão
só para o clube de membros. Talvez a gente faça a versão com IA dessa lista de documentos. É única e exclusivamente para separar quem quer conteúdo robusto, mais longo, de quem quer conteúdo mais curto, mais raso, para ver mais rapidamente. Então é uma forma de a gente agradar todo mundo. Tchau. Muito bom, muito obrigado e até a próxima, pessoal.